No resumindo o assunto da aula de hoje, você verá como elaborar um diagrama unifilar de uma instalação elétrica de baixa tensão. Após a definição do número de circuitos terminais em que a instalação elétrica foi dividida, devemos efetuar suas ligações. Essas ligações devem ser planejadas detalhadamente para que nenhum ponto fique esquecido. Em primeiro lugar, devemos localizar os pontos elétricos na planta baixa, utilizando simbologia gráfica, conforme norma NBR 5444. Distribuir os pontos de luz, pontos de tomada e pontos específicos nos circuitos, numerando cada um deles. Localizar os pontos de maneira a distribuir uniformemente os pontos de iluminação e os pontos de tomada de corrente. Em seguida, devemos posicionar o quadro de distribuição. Em seguida, continuando nosso planejamento, desenhamos na planta residencial o caminho que os eletrodutos irão fazer, pois é através dele que os condutores irão passar. Para a definição do caminho que o eletroduto irá percorrer, devemos observar algumas recomendações técnicas. Primeira, partir com o eletroduto do quadro de distribuição, traçando seu caminho com o objetivo de encurtar as distâncias entre os pontos de ligação. 2. Utilizar a simbologia adequada para representar na planta residencial o caminho do eletroduto. Ligar os interruptores e tomadas ao ponto de luz de cada cômodo. Também devemos evitar o cruzamento de eletrodutos. Uma vez representados os eletrodutos, e sendo através deles que os condutores irão passar, podemos fazer o mesmo com a fiação. Conhecendo-se como as ligações elétricas são feitas, podemos representá-las graficamente na planta, devendo sempre representar os condutores que passam dentro de cada eletroduto através de simbologia própria, identificar a que circuito pertence. A representação gráfica dos condutores permite a identificação de quantos e quais condutores estão passando dentro de cada eletroduto, bem como o circuito a qual pertencem. Como recomendação prática, instalar no máximo 6 ou 7 condutores por eletroduto, pois facilita a enfiação e ou a retirada dos mesmos, além de evitar a aplicação de fatores de correção por agrupamento muito rigorosos. Lembre-se, essa apresentação é um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas.